Se você quer aprender redes de computadores para seguir de uma forma mais tranquila para a área de segurança da informação, mas ainda não sabe por onde estudar, talvez o nosso novo curso, o Redes para a Segurança da Informação, que foi lançado em novembro, possa te ajudar de alguma forma. Esse curso ele tem mais de 17 horas de conteúdo gravado e em 2022 a gente vai lançar algumas aulas ainda e ele tem aí alguns módulos que podem de fato te ajudar bastante nessa jornada de conhecimento para aprender mais sobre redes de computadores. Lá a gente fala sobre protocolos, tecnologias, técnicas, faz simulados, né, simulações por meio do Cisco Packet Tracer e também coloca a mão na massa para configurar alguns servidores no Linux. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no link da descrição, no primeiro link na descrição, para entender um pouquinho mais sobre a nossa grade curricular. E o meu objetivo aqui não é te vender sonhos, e sim te vender um bom conteúdo. Então, dá uma olhada na nossa grade curricular, nos nossos vídeos já disponibilizados de forma gratuita aqui no YouTube sobre o curso e, obviamente, nessa aula gratuita que a gente está disponibilizando para você, beleza? Bem, nessa aula do módulo de tecnologias a gente vai falar sobre VPN, a Virtual Private Network, tá? Ou basicamente a rede virtual privada. Pode ser chamada assim? Pode, né? Então, basicamente, uma VPN é algo que é muito utilizado hoje em dia e você pode utilizar ela para trabalhar, você pode utilizar ela para lazer, você pode utilizar ela para acessar conteúdos que não estão disponíveis no seu país. Mas primeiro vamos entender um pouquinho sobre o conceito de VPN para depois passar para os exemplos que você pode estar utilizando esse tipo de tecnologia. Basicamente, a VPN é uma rede de comunicação privada que é diferente da internet, que é uma rede de comunicação pública. Ela pode-se dizer que é um túnel criptografado entre um cliente e um servidor. E uma VPN é uma conexão estabelecida sobre uma infraestrutura pública ou compartilhada usando tecnologias de tunelamento e criptografia para manter seguros os dados trafegados. As VPNs seguras elas usam protocolos de criptografia por tunelamento que fornecem a confidencialidade, a autenticação e integridade necessárias para garantir a privacidade das comunicações requeridas. De certa forma, as VPNs elas utilizam principalmente esses quatro protocolos: o Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP, o L2F e o Point-to-Point Tunneling Protocol, o PPTP. E, claro, o protocolo que a gente já viu aqui durante o nosso módulo de protocolos, o IP Security Protocol, o IPsec. Tá? Contudo, não garantem a segurança se implementados de maneira ineficiente. Ou seja, não é porque é uma VPN que ela é totalmente segura. Se ela possui algum tipo de brecha de segurança, ela também acaba se tornando um sistema inseguro, ok? Então, não é porque é VPN que você vai estar 100% seguro. E uma VPN, deixando bem claro, ela não mitiga download de vírus, ela não mitiga nada do tipo. Tá? O que ela faz é uma privatização, né, da sua navegação. A gente já vai entender isso um pouco melhor. A VPN ela tem como base manter ali os principais pilares dessa segurança são a confidencialidade, a autenticação e a integridade. Então acaba não sendo exatamente os três pilares principais da segurança da informação, porque a disponibilidade não entra como um pilar foco para a VPN. Mas ela mantém a confidencialidade de modo que, mesmo quando o tráfego de rede seja atacado em nível de pacote, o invasor, né, que fez esse sniffing, que fez esse man in the middle, que fez essa interceptação, ele só vai conseguir ver os dados criptografados por conta dos protocolos de criptografia utilizados. A autenticação do remetente para enviar, para evitar que o usuário não autorizado acesse a VPN, também é um dos pilares importantes, já que para fazer o acesso à VPN você precisa meio que de um login e senha, de um usuário e senha para fazer acesso àquele túnel de comunicação. E a integridade das mensagens para detectar qualquer tipo de instância ou de adulteração de mensagens transmitidas, fazendo com que um pacote, que uma mensagem não seja possível de ser fraudada no meio do caminho. E basicamente o que a gente tem de protocolos atualmente sendo muito utilizados para o desenvolvimento de VPNs é o IPsec, o SSL-TLS e o DTLS, que é o Datagram. E aí o TLS, né, normalmente, né, é só eu coloco Datagram antes. Então é Transport Layer Security, tá? Então é Datagram Transport Layer Security. Okay? É o mesmo que a gente tem lá no TLS, só que voltado para datagramas, que são muito utilizados por OpenVPNs da Cisco, ok? Principalmente.
beleza? Mas normalmente as VPNs utilizam o IPsec com um combo ali de criptografia SSL e TLS. Basicamente aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria uma VPN. E olha só que interessante, aqui a gente tem a internet, tá vendo? Aqui a gente tem a internet e aqui a gente pode ver que tem, por exemplo, um escritório da empresa. Esse escritório da empresa, ele não pode ser acessado diretamente pela internet, ou seja, o computador que está aqui na internet, ele não consegue fazer esse acesso. Porque para fazer esse acesso, ele necessita estar conectado na VPN, que é representada por esses fios pretos aqui, um pouquinho mais, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o remote, né? o roaming user, ou seja, os usuários que estão conectados nessa VPN. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses usuários aqui, eles só podem acessar a empresa caso eles estejam conectados nessa VPN. E da mesma forma, os escritórios regionais dessa empresa, né? Eles só podem se comunicar dentro da VPN. Então aqui basicamente um escritório regional ele tem comunicação com outro, os usuários remotos eles não têm comunicação com escritórios regionais porque eles não precisam disso, eles precisam acessar os sistemas da empresa, então é diretão aqui, mas os sistemas da empresa eles conseguem se comunicar com todos esses dispositivos. E eu venho aqui no meio da sua aula só para te lembrar que o primeiro link na descrição é o link que vai direto para a nossa grade curricular e para o nosso curso, o Redes para a Segurança da Informação. Um curso bastante interessante que liga aí os pontos, né? Que te ensina a base de redes, que te mostra alguns conteúdos que eu particularmente acho muito importantes para a área de rede de computadores e vincula tudo isso à segurança da informação em algumas tentativas ali, em algumas práticas também, alguns conteúdos teóricos ligando ao mundo do hacking. Outra imagem que ilustra bem isso daqui é basicamente essa etapa aqui, essa parte. Aqui a gente tem algumas coisas, é mais comercial isso daqui, mas faz um certo sentido, que é basicamente a VPN sendo utilizada para acesso à internet, ou seja, é como se eu estivesse acessando um dispositivo para alterar o meu IP, alterar os meus cookies e assim por diante. O que, teoricamente, evitaria uma interceptação hacker, teoricamente evitaria um controle do seu provedor de internet, já que o provedor de internet ele não conseguiria visualizar o que você estaria fazendo de nenhuma forma, nem mesmo os pacotes, porque a sua comunicação ela não iria ser você abrindo o YouTube, tá? Seria você com a VPN. E aí a VPN que vai abrir o YouTube, basicamente. Então acaba não tendo essa possibilidade, né? Não teria também, teoricamente, o controle governamental e nem de outras corporações. Isso porque em alguns países, por exemplo, a gente tem um controle rígido do governo quanto ao uso de redes sociais e de alguns sites específicos. E utilizando uma VPN para alterar o seu IP, ou seja, alterar a sua localidade, você conseguiria acessar esses sites com naturalidade. Vamos supor, né, que aqui no Brasil o site google.com ele é bloqueado só aqui no Brasil, tá? Então a gente não consegue acessar o google.com. Contudo, quando a gente pega uma VPN e configura ela para um IP dos Estados Unidos, a gente consegue acessar normalmente esse google.com, porque ele está bloqueado somente para IPs brasileiros, somente para o bloco brasileiro. E quando você acessa essa VPN, você altera o seu IP externo. Então o que acontece aqui? Acontece um IP local, né? E esse IP local ele é do seu dispositivo e tudo mais. Só que o que se comunica com a VPN é o seu IP externo. E a gente já falou sobre isso. Então aqui você tem o IP externo brasileiro. Esse IP externo ele vai se comunicar com a VPN, que vai ter um IP externo de qualquer outro país. Pode ser que seja brasileiro também, Afonso? Pode ser que seja também brasileiro. Mas vamos colocar aqui que é americano. Beleza? Então, essa comunicação entre um e outro aqui, tá? É ela que vai ser visualizada, por exemplo, para o seu provedor de internet. Você vai estar trocando o pacote com o IP dos Estados Unidos. Mas ele não vai conseguir ver, por exemplo, o que esse IP externo dos Estados Unidos está fazendo. Ele pode estar acessando o google.com, que estava bloqueado aqui no país, por exemplo, e não vai ter essa visibilidade. Ok? Então, basicamente, essa comunicação aqui que ocorre. Mas a VPN, Afonso, ela é utilizada exclusivamente para fazer esse tipo de troca de IP? Não exclusivamente. Aqui, nesse exemplo, né, quando é bloqueado, a gente também tem outras possibilidades, como, por exemplo, catálogos de streamings, como Netflix, HBO, Disney+,
Star Plus, Star Z, assim por diante, onde alguns catálogos são limitados para determinadas regiões. Então, aquele conteúdo ali ele é só exibido na Argentina. Então, você usa um IP da Argentina por meio de uma VPN para ter acesso àquele conteúdo naquele catálogo em específico. Contudo, as VPNs elas são sumariamente utilizadas para a segurança da transmissão das informações em ambientes corporativos. Quando, por exemplo, a gente está se comunicando com os escritórios, né? A gente está fazendo acesso àquele escritório, a gente está acessando as informações daquele escritório. Então, nesse quesito home office, o mais correto e mais seguro seria que os colaboradores eles utilizassem a VPN. Isso faria com que, por exemplo, os dispositivos deles, mesmo que longe da empresa, logicamente, não fisicamente, logicamente estariam dentro da infraestrutura da empresa, porque é basicamente isso que a VPN faz. Então, vamos aqui nesse cantinho fazer o seguinte. Aqui a gente tem um computador, né? Finge que isso aqui é um computador, e aqui a gente tem a rede da empresa com vários computadores. Isso daqui fisicamente falando, tá? Fisicamente falando. Então o computador está na sua casa e aqui na empresa tem 5 computadores. Só que quando você utiliza a VPN, o seu computador, logicamente, não fisicamente, ele também estará configurado como dentro da empresa. Então ele não está fisicamente aqui, mas logicamente ele pega o mesmo IP interno, ele consegue acessar as mesmas coisas que você acessaria dentro da VPN. Então isso é muito, muito, muito utilizado para ambientes corporativos, não só para troca de IP ou para evitar monitoramento por Big Techs, governos, provedores de internet e tudo mais, tá? A VPN é sumariamente utilizada para esse tipo de coisa. Outro ponto que a VPN também tramita e também traz para a gente é o acesso a computadores de forma remota, né? Utilizando softwares como o RDP da própria Microsoft, aquela acesso à área de trabalho remota, como o Ndesk, como o TeamViewer, como outras ferramentas que fazem esse tipo de acesso. Então, configuraria-se também uma VPN nesse tipo de comunicação, ok? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha compreendido o que é uma VPN, para que ela serve, quais são os principais protocolos utilizados para a configuração desse tipo de serviço. A gente já falou sobre boa parte desses protocolos no módulo de protocolos, então você não vai ficar perdido no entendimento mais técnico do que essa VPN faz, já que a gente já falou de PSEC, já que a gente já falou de SSL e TLS lá no módulo de protocolos, e apesar de não ter falado do DTLS ainda, basicamente a gente tem a mesma situação do DTLS, só que focado não em IP, né, não no pacote IP, sim nos datagramas em si, ok? Então basicamente é isso, espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula gratuita. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E, é claro, dar uma chance para mim e dar uma olhada lá no curso, o Rede para Segurança da Informação, que está aqui na descrição, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.